Boa tarde, pessoal. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. Né, Kátia? E paranormal é ser perfeitamente normal. Completamente normal. Nesse nosso universo é totalmente normal, né, Kátia? Pois é, eu me sinto extremamente natural nesse sentido. Eu, com certeza, totalmente normal dentro desse universalismo. Mas hoje nós temos aqui, Kátia, a Neolíder, gente. Nosso Neolíder, parceirão. E olha, a Neolíder vai trazer alguns cursos para vocês, mas isso nós vamos apresentar no nosso coaching convidado e amigo daqui a pouco. Antes a Kátia vai ler a mensagem, né, Kátia? Lá com muito carinho, mensagem que vocês, toda semana, nós trazemos para vocês. Vamos lá. Assim eu sou. Vamos lá. Nós estamos com uma bela imagem. Eu vou demorar um pouquinho, mas vocês vão acompanhando. Já escondi um amor com medo de perdê-lo. Já perdi um amor por escondê-lo. Já segurei nas mãos de alguém por estar com medo. Já tive tanto medo a ponto de perder. E assim vai. Vamos lá. Desculpe, mas é uma gravação que nós pegamos super interessante. Vale a pena a gente assistir, né? Já expulsei pessoas que amava da minha vida. Já me arrependi por isso. Já passei noites chorando até perder o sono. Já fui dormir tão feliz ao ponto de nem conseguir fechar os olhos. Já acreditei em amores perfeitos. Já descobri que eles não existem. Já amei pessoas que me decepcionaram. Já decepcionei pessoas que me amaram. Já passei horas na frente do espelho, tentando descobrir quem sou. E tive tanta certeza de mim, a ponto de querer sumir. Já menti e me arrependi, pois já falei a verdade e também me arrependi. Já fingi não dar importância às pessoas que amava, para mais tarde, quieta em meu canto, já sorri, chorando lágrimas de tristeza. Chorei de tanto rir, já acreditei em pessoas que não valiam a pena, já deixei de acreditar nas que realmente valiam. Já senti muita falta de alguém que muitas vezes disse. Já gritei para não me calar e já calei quando deveria gritar. Muitas vezes deixei de falar o que penso para agradar outras vezes fazer o que pensava para também agradar outros. Já fingi o que não sou para agradar uns e fingir o que sou para não agradá-los. Já contei piadas e mais piadas sem graça. E que pena, muitas vezes para ver um amigo mais feliz. Já inventei histórias de finais felizes para dar esperança a quem precisava. Já sonhei demais para poder viver esses sonhos. Já tive medo do escuro, hoje no escuro me acho, me agacho, fico ali. Já caí inúmeras vezes achando que não iria me reerguer. Já me reergui inúmeras vezes, achando que não iria mais cair. Já liguei para quem não queria, apenas para não ligar para quem eu realmente queria. Já corri atrás de um carro, porque para ele sempre me levar ou levar quem eu amava. Já chamei pela mamãe no meio de um dia ruim, fugindo de um pesadelo, mas ela não apareceu.
Já chamei pessoas próximas de amigo e descobri que não eram. Algumas pessoas nunca precisei chamar de nada e sempre foram e serão especiais para mim. Não me deem a fórmula certas, porque eu não espero acertar sempre. Não me mostre o que esperam de mim. Vou seguir sempre. Não me façam ser o que eu não sou, porque, sinceramente, sou diferente. Quase lá. Não sei amar pela metade, não sei viver de mentiras, não sei voar com os pés no chão. Sou sempre eu mesma, mas com certeza não serei a mesma para sempre. Se algum dia alguém me perguntar quem sou, diga que sou intimamente desconhecido, que me amou ou odiou pelos meus olhos, pois neles estão todas as minhas verdades. E para nós finalizarmos esta mensagem linda, obrigada por sua paciência, porque realmente foi lento o processo, mas a mensagem é belíssima. Depois nós colocamos ele na íntegra. Muito bonita mesmo, né? Linda, mas ela fala inclusive de um tema que nós vamos tratar aqui, mas chamado de crenças irracionais. É verdade. Por que a gente sofre muito? Quais são as nossas crenças? Por que elas nos limitam tanto? Por que nós acreditamos que amar é sofrer? Quem disse pra gente que isso é verdade? Por que nós aceitamos isso? Então, nós vamos trazer aqui, para comentar um filme com a gente, que fala de controle mental, com a questão que ele esteja junto, professor e coaching Edson Said, um dos membros da Neolider, Instituto de Desenvolvimento Humano. Seja bem-vindo, Edson. Obrigado, Cris. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Edson. Tudo bem? Uma honra. Obrigado pelo convite. Gostaria que você comentasse um pouco essa mensagem com a gente. O que você entendeu? Bom, até pegando um pouquinho daquele trecho, né, de muitas vezes eu deixei de dizer o que queria para muitas vezes fingir ser uma pessoa que eu não sou. Certo. Então, o que acontece muitas vezes? A partir dessas crenças irracionais, que são crenças baseadas em seleção de informações, seleção de dados a partir de experiências, em que filtramos, de certa forma, a realidade, e a partir disso nós moldamos as nossas manifestações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, a partir de alguma crença, por exemplo, hipoteticamente a gente poderia colocar: se eu me manifestar quem eu sou realmente, as pessoas podem não gostar de mim. Então, isso acaba se tornando uma crença irracional, porque a pessoa filtra informações, filtra experiências, e a partir disso ela acaba moldando toda a realidade, toda a sua manifestação a partir disso. Então, seus comportamentos são baseados a partir dessas crenças irracionais. E você acha, Edson, que os relacionamentos atuais, né, eles não dão muito certo exatamente por causa dessas crenças irracionais? Bom, entre vários fatores, as crenças irracionais têm um fator importante, sim, sem dúvida. As pessoas acabam casando com o ideal, não com o real. Bom, aí depende muito de N fatores. Né? Acho que a gente pode colocar muito em relação às crenças irracionais, são exatamente algumas expectativas se tornam exigências, e a partir do momento em que se tornam exigências, a pessoa
passa a ter um pouco mais de dificuldade de enxergar o outro em sua manifestação real. Ela começa a rotular a pessoa, e a partir desse rótulo ela deixa de interagir com a pessoa na sua inteireza, na sua plenitude. Ela passa a interagir com o rótulo. E aí ela começa a filtrar apenas as manifestações que reforçam esse rótulo. Então, por exemplo, uma pessoa pode acabar filtrando as informações no sentido de rotular a pessoa como arrogante. Então ela começa a selecionar dados dessas manifestações em que acabem corroborando, acabem fortalecendo a sua crença de que a pessoa é uma pessoa arrogante, quer dizer, acaba reforçando o rótulo dessa pessoa. E acaba deixando de perceber outras manifestações em que a pessoa realmente, assim, ela não é, mesmo se ela quisesse, ela não conseguiria ser arrogante 100% do seu tempo, em todas as suas manifestações, em todos os ambientes, com todas as pessoas. Ela deixa de observar alguns outros lados dessa pessoa. Um lado positivo, provavelmente, né? Porque todos nós temos virtudes. Exatamente. E fica engraçado. As pessoas reforçam, né, as crenças irracionais. Exatamente, mas sempre colocar o ponto negativo nelas, né? As crenças que interessam até. E você acha que isso reflete, Edson, é um ponto de espelho mesmo, serve de espelho até mesmo para aquele que está rotulando? Sim, principalmente. Inclusive, esse é um detalhe fundamental. Em todo momento, nós temos uma série de informações ao nosso redor. Então, quando algum ponto incomoda em mim, incomoda em você, por exemplo, é importante verificar, por mais legítimo que seja, tá? A pessoa pode ter razão até no fato de estar reclamando da outra pessoa, mas é importante verificar o que incomodou em mim. Por que essa manifestação dessa pessoa teve uma repercussão, por que gerou esse incômodo? Então, esse incômodo que eu estou tendo é uma informação sobre a minha pessoa. Correto. Porque a mesma situação pode ter reflexos diferentes em diferentes pessoas. Cada um pode se manifestar de uma maneira mais tranquila, outra até, inclusive, mais intempestiva, mais brava em relação a uma situação. Agora, por que você teve aquele tipo de reação? Onde que está pegando para você? Esse que é o ponto fundamental. Onde você acha que é a raiz dessas crenças irracionais? Onde nascem as crenças irracionais? Vamos começar bem do cerne da questão, Edson. Conta para o nosso internauta, detalhadamente, quando é que a gente começa a ter essas crenças irracionais? Bom, muitas dessas crenças, elas acabam acontecendo desde a infância, através de algumas experiências que acabam inculcando uma certa informação no cérebro da pessoa. Então, uma pessoa que às vezes tem dificuldade hoje em relacionamentos afetivos, ela tem medo de ser rejeitada, porque em algum momento na sua experiência, na sua infância, ela recebeu essa mensagem de que se ela não fizesse, ela não correspondesse às expectativas de uma pessoa, essa pessoa ficaria brava com ela, ela seria rejeitada. Então, de alguma maneira, são uma série de experiências que a pessoa vivencia que acabam ficando realmente assim, criando vias cerebrais pré-fixadas. Então a pessoa deixa de entender que pelo fato de uma pessoa discordar dela, não quer dizer que ela vai rejeitá-la totalmente. Então a partir dessas crenças irracionais que ficam fixadas, geralmente em algumas experiências... Cita algumas, para o nosso internauta não entender. Cita algumas, vai. Rejeição é uma delas. Rejeição é uma delas. Essa questão toda relacionada a afeto também. Então elas têm um vínculo com um fundo emocional. Só uma pergunta. A rejeição, quando a pessoa sente-se rejeitada por criança, se você é coach, você faz trabalho com a gente, que é maravilhoso, pessoal. A pessoa sente-se rejeitada, um exemplo. Como que ela vai levar essa crença para o relacionamento? Explica detalhadamente para a gente. Bom, o principal problema é que a crença irracional, ela, muitas vezes, ela não é percebida pela pessoa. Esse que é o grande desafio, começar a questionar essas crenças, observando as suas manifestações, quais são os pensamentos que você tem no momento em que você tem uma determinada reação, por exemplo, esse sentimento de rejeição, quais são as ações, os elementos que ativam
esse tipo de sensação e principalmente quais são os pensamentos que lhe vêm à cabeça. Então esse ponto é crucial, você começar a identificar esses primeiros pensamentos que lhe ocorrem. Certo. Então, por exemplo, a pessoa pode pensar, putz, eu fiz tudo errado, a pessoa não vai mais querer olhar na minha cara, ou, lógico, muitas vezes a gente coloca a crença, você observando essa crença parece, não, isso aqui é bobagem. Mas, no limite, é de certa forma como o nosso cérebro acaba operando, acaba determinando os nossos comportamentos, nossos modus operandi. Então, muitas manifestações acabam sendo de vou fazer tudo para agradar a outra pessoa, mesmo que eu vá contra as minhas convicções, porque está baseado nessa crença mais fundamental de que se eu fizer algo contra as vontades dessa pessoa, essa pessoa vai acabar me rejeitando. Aí a pessoa vira como se fosse um robô, né? Ela deixa de ser ela, mais ou menos o que a mensagem disse aqui, Kátia. Por isso que ele traz essa mensagem que foi mandada por um internauta, inclusive. Eu peço desculpas porque a morosidade do tempo tem aí, como é um vídeo, né? Certo. Eu fui aguardando para ser bem interpretada. Mas assim, por conta dessas crenças, a pessoa, então ela deixa de ser ela também, né? De certa forma ela deixa de manifestar, né? Ela deixa de manifestar-se em sua autenticidade, deixa de muitas vezes de expressar suas opiniões, deixa de se posicionar, deixa de fato assim, de contribuir com o que ela tem de bom, com o que ela tem de melhor. Assim. Então, um outro exemplo, a questão do perfeccionismo. Muitas vezes ela está relacionada também, de certa forma, a uma crença de que se eu não for perfeito, se eu não for o melhor, eu não tenho valor. Né? Então, assim, a gente pode citar N tipos de crenças, mas o principal é esse movimento que acaba limitando a pessoa. A pessoa tem um problema de afeto aí, então. Ela não tem um afeto com ela precisa toda hora estar doando e depois tem aquela exigência do outro também. Ser, né? É que, lógico, cada caso é um caso. Claro, então, mas assim no geral. Muitas vezes, por exemplo, a questão cultural também influencia muito. Né? Então, a questão da performance, de ser melhor. Então, por exemplo, na cultura japonesa, que é de certa forma minhas origens, claro. Né? Acaba tendo muito essa questão de cumprir o dever e de maneira extraordinária. Então, a questão da falha, do fracasso, acaba tendo um peso muito grande nesse sentido. E acaba se transformando numa crença irracional. Quer dizer, se eu falhar, eu não sou digno da posição que estou ocupando. Então, é uma questão que acaba sendo geral, né? Ela generaliza a pessoa como um todo, então foge daquela esfera de atuação, seja profissional ou seja alguma outra atividade. Então ela extrapola para todos os âmbitos de sua vida, deixa de ser uma coisa específica no tempo para ser uma coisa eterna, não é um processo temporário. Então muitas vezes a gente acaba percebendo as crenças irracionais quando a gente percebe nas frases: eu nunca vou fazer nada direito, eu sempre faço tudo errado, então nunca ou sempre é um tempo muito longo. Então é uma questão de a pessoa colocar uma abrangência para todas as áreas da sua vida. Em relação ao tempo, ela tem uma permanência praticamente eterna nessa colocação, e a personalização, ou seja, o problema sou totalmente eu, ou pode ser o outro também. Muitas vezes acaba sendo a própria vida, a vida é injusta. Certo. A gente ouve muito disso, as pessoas começam a se queixar da vida. Alguém tem que ser culpado. E alguém tem que ser né? culpado, então acaba tendo sempre uma percepção, ou seja, quem leva a culpa desse processo como um todo. Uma pessoa que sempre troca de relacionamentos também tem essa performance de crença irracional, não tem isso? Assim, que vive no... Porque assim, uma coisa... Pode ocorrer sim. Pode, né? Principalmente quando trocam-se os parceiros, mas o personagem acaba sendo o mesmo. Então, Certo. por exemplo, uma pessoa que acaba sendo sempre ocupando o papel de vítima. De certa forma, ela busca algum algoz para continuar perpetuando o seu esquema, a sua crença irracional. Verdade. Então, isso acaba se tornando como se fosse uma profecia autorrealizada. Ela acaba colocando para si mesma, de que ela nunca será amada por alguém. Então, de certa forma, ela acaba buscando algumas pessoas que, de certa forma, vão acabar gerando um certo prejuízo na relação, e ela vai acabar confirmando a sua crença de que, tá vendo, não disse que ninguém nunca vai me amar?
Edson, e isto gera um padrão viciante. A crença ela pode ser vista como algo viciante, um círculo vicioso, porque ela sai de uma crença irracional para a outra, né? Porque às vezes ela busca uma ajuda, então ela tem aquela, ela fica predisposta a uma outra crença. Bom, na verdade existem várias crenças, existem diversos níveis de crenças. Existem as crenças nucleares, que elas são mais fundamentais e elas acabam servindo como diretrizes para o comportamento das pessoas. E existem as crenças intermediárias, que são as que a gente acaba trabalhando um pouco mais no coaching, né? Que elas acabam se expressando em frases como tem que, nessas exigências que eu comentei. Né? O que são nucleares? Crenças nucleares. Eu acho que você falou, o internauta... Interessante. Eu também gostaria de saber. Por exemplo, nessas manifestações, vamos supor aqui uma situação de trabalho, uma pessoa acaba brigando com outra porque a outra não entregou o que ela precisava no prazo, né? Então ela começa a falar, bom, a pessoa é organizada, qual que é a exigência que ela tem? A exigência é que o outro entregue tudo no prazo. E como que a gente quebra essas crenças? Através do questionamento. Porque exatamente porque são irracionais, elas não se sustentam ao serem questionadas. Só que essas são... Só um minuto, gente. Por serem irracionais, o coaching deixou claro, crenças por serem irracionais, elas não se sustentam quando questionadas. Porque a pessoa aí começa a buscar lógica, Edson. Exatamente. Achei interessante você falar isso, porque eu acho que é um dado que o internauta tem que gravar bem isso, sabe? Porque o que acontece? A partir do momento em que a pessoa acaba rotulando o outro como desorganizado, só vai selecionar experiências, fatos que acabem confirmando, reforçando esse rótulo. Ou seja, a pessoa deixa de observar, às vezes, por exemplo, outras questões como a pontualidade, ou talvez algum outro aspecto de disciplina em outras esferas, né, ou profundo conhecimento que a pessoa tem. Então, assim, a pessoa deixa de observar outras informações da pessoa. Quando uma pessoa, por exemplo, Edson, tem dificuldade em ganhar dinheiro, que é um drama que a maioria... E deve existir algum tipo de crença racional aí também, né? Que barra a pessoa. Você poderia explicar um pouquinho pra gente? Bom, pode acontecer no caso que, por exemplo, o rótulo ele pode não ser apenas só para outras pessoas. O problema é quando o rótulo é em relação a si próprio. Então, por exemplo, uma pessoa começa a se rotular como sendo incompetente. E ela acaba criando a crença de que nunca vou ser nada na vida. Isso na infância, por exemplo, quando o pai chama o filho, o seu burro, isso pode colocar, né? Nossa, terrível, pode né? colocar, pode fazer com que essa criança reforce essa crença. Sim ou não? Isso pode acontecer. Aí depende de outros estímulos também. Aí entra também numa área que não é muito avançada, que eu não sou psicólogo, né? Mas assim, mas é uma crença racional, pode deixa de ser uma acontecer. crença. Assim, através não exatamente assim, apenas pela rotulação do pai em relação à pessoa, mas assim, qual que é o nível da experimentação que ela tem? Quais são as emoções que acabam reforçando esse tipo de crença? Né? E isso também acaba implicando na questão dos valores da pessoa. Então, no sentido de o que a pessoa busca, o que a pessoa tem de bom, o que deixa a pessoa energizada e motivada. E pelo contrário, quais são os valores, o que a pessoa evita ao máximo, do que ela foge. Então você falou da questão profissional. O que acontece muito hoje é que as pessoas simplesmente, lógico, por uma questão racional, acabam observando quais são as opções de ganho financeiro e como eu posso me enquadrar. O problema é que nem todos avaliam quais são os seus potenciais, quais são as ferramentas que as pessoas possuem e principalmente quais são os valores. O que é que deixa cada um motivado? O que é que te deixa motivado? Fazendo o quê? Qual atividade que te deixa energizado, que te deixa motivado? Então, assim, buscando esses fatores, tentando entender, compreender a si próprio e a partir dessas informações tentar buscar uma atividade profissional que lhe traga rendimentos, pode ter maior probabilidade de resultado positivo
pelo fato de conseguir conciliar esses fatores, tanto internos quanto internos. Entendi. Ou seja, quem gosta do que faz, consegue até ganhar dinheiro de uma forma fácil. Não é isso? Ou às vezes, muitas mais vezes, fácil, né? a pessoa não precisa estar no seu trabalho dos sonhos, mas, por exemplo, uma pessoa que tem um valor no sentido de criar alguma coisa. Tá? A pessoa se sente motivada quando está criando alguma coisa. Talvez ela não tenha conseguido o seu emprego dos sonhos, trabalhando com cinema, com arte ou coisa do gênero. Mas ela pode tentar encontrar, dentro da sua atividade profissional, algumas maneiras de trabalhar com a criatividade para trazer um pouco mais de motivação dentro do seu cotidiano. Entendeu? E dentro do trabalho que vocês ali na Neolíder exercem, como vocês trabalhariam com cursos de liderança? Uma pessoa que vai em busca, ela está com este problema, esse diagnóstico, nós podemos falar assim, qual é o primeiro passo, né, de vocês colocarem? Nós temos um curso que é muito interessante, que trabalha também bastante com as crenças irracionais, que é o Autoconfiança na Liderança e Autogestão. O que nós percebemos? Muitos clientes que queriam trabalhar com liderança vinham com essa demanda que muitas vezes acabavam rotulando a própria equipe, dizendo que a equipe não acabava rendendo e tudo mais. E a questão é exatamente o que você tem a ver com isso, qual que é o seu papel em termos de liderança no desempenho da equipe. Claro. E com o desenvolver do trabalho, nós percebemos que dentro da liderança, que é uma competência com N fatores, a autoconfiança era uma competência fundamental que precisava ser trabalhada. E não só na liderança, tanto na autogestão. Como eu posso gerenciar minha vida de maneira mais satisfatória. Então nós percebemos que a autoconfiança é uma competência-chave para isso. E para trabalhar com confiança, a gente trabalha com a questão da autoimagem, qual que é a imagem que a pessoa tem de si própria, né? Muitas vezes como que ela quer ser vista pelos outros, também expressa um pouco disso. A gente trabalha com a questão também das distorções cognitivas, que tem um pouco a ver com a questão das crenças irracionais. Né? Distorção cognitiva é quando, por exemplo, eu não observo simplesmente fatos, eu interpreto esses fatos a partir de algumas informações. Certo. Então aí tem alguns pensamentos, tipo, ou tudo ou nada, ou dá tudo certo, ou dá tudo errado. Não tem o meio termo. Ou tem uma super generalização por conta de, às vezes, um estudante teve uma nota baixa, não, então eu vou repetir de ano por causa dessa nota baixa. Então são algumas distorções desses fatos que acabam gerando um certo desgaste, exatamente por não ter uma visão mais precisa, inclusive de si próprio, inclusive das suas manifestações, das suas competências. Você, Edson, do seu ponto de vista, que agora o nosso assunto aqui não é religioso, mas é crenças irracionais, claro. A gente percebe muitas crenças irracionais dentro das religiões e que isso freia bastante o desenvolvimento do ser humano. Né? Eu gostaria de saber, dentro das religiões, qual uma crença que você acha até um pouco exacerbada e chega a ser até doentia para a humanidade? Bom, eu acho que o principal não é a crença em si, mas como ela se manifesta. No caso, por exemplo, das religiões fundamentalistas. Por exemplo, voltando um pouquinho para a questão da crença irracional, do filtro que nós fazemos do dia a dia. Né? E é importante frisar que todos temos em algum nível essas crenças irracionais. Né? A partir do momento em que eu tenho uma expectativa, essa expectativa se torna uma exigência, o nível da minha frustração também é equivalente. Certo. E o problema é exatamente na questão do grau de exigência, que se torna, de certa forma, um fundamentalismo, tal como acontece nas religiões. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença racional de que as coisas têm que caminhar como eu planejei, como eu acho que é o melhor caminho, se não acontece, e dificilmente vai acontecer, porque existem fatores externos, existem fatores de outras pessoas, então é realmente assim, uma questão irreal pensar, por isso que é uma crença, pensar que as coisas vão sair tudo de acordo com como eu havia planejado. Então eu me torno uma pessoa inflexível, porque eu não vou poder considerar nenhuma variável diferente daquela que eu havia determinado. Então eu não vou ter flexibilidade para lidar com nenhum imprevisto. Então, por conta dessa inflexibilidade, quando uma coisa não acontece como eu havia determinado,
o que inevitavelmente acontece, então vem a questão ou da frustração, ou da raiva, ou de alguma outra manifestação mais animal. Então é um processo realmente assim, de fundamentalismo, que acaba gerando essa falta de flexibilidade. Eu acho que você esqueceu uma coisa, dentro das religiões, eu quero que você seja objetivo mesmo, porque o pessoal tem que levar que a pessoa entenda. Existem crenças que são extremamente, por exemplo, uma crença que eu acho totalmente irracional dentro de uma religião, o cara virar homem-bomba, achando que vai salvar, se salvar, o ideal, entendeu? Vai encontrar não sei quantas virgens no céu. Encontra aqui então, né? Por favor, né? Então, esse tipo de coisa que eu acho que é interessante, não citando, claro, para não ter seus créditos religiosos, né? Mas assim, deixar claro que essas crenças realmente podem destruir um monte de gente, como acontece na questão do terrorismo, né, Kátia? Que é tão claro, tão objetivo aí, né? O quanto isso é agora, desequilibrador, né? Vou trazer do meu lado de cientista social. Nesse caso, lógico que colocando vidas em risco é realmente uma atitude realmente não traz benefício algum. Agora, a questão, antes de a gente condenar, eu acho que principalmente para pensar em uma solução efetiva, primeiro nós precisamos entender todo o contexto mais amplo de cenário, principalmente para não ter uma visão etnocêntrica, não correr esse risco de que o nosso referencial cultural acaba sendo diferente. Correto e tudo que é diferente acaba sendo absurdo. É preciso entender a mentalidade, a cultura, a estrutura cultural dessa população, dessas etnias. Então, o que leva uma pessoa a ter esse tipo de comportamento? Certo. Quais são não só as crenças irracionais, mas... Eu estou citando, no caso, essa questão do terrorismo, mas a gente vê isso em várias religiões. Sim. Entendeu? Algumas crenças que limitam as pessoas, que freiam o desenvolvimento, pessoas que entram em depressão porque acreditam demais, né, em demônios, não que eles não existam, podem até existir mesmo, não estou colocando em xeque. Mas assim, pessoas em pânico justamente por conta dessas crenças, entendeu, Cássio? E acontece demais, se o Edson me permite, não só na questão hoje educacional, também existe muito a forma como se conduz o ensinamento, né, os estudos, e na política. A gente vê totalmente isso invertido, se é que eu posso usar esse termo, mas as crenças elas são vistas claramente nesses meios. Tanto no nosso meio educacional, né, a forma como se educa hoje, bem, não vou aqui projetar um julgamento, mas uma opinião, deveríamos estudar um pouco mais, porque as crianças também vêm com uma outra bagagem, e na política, né? Mas assim, eu acho fundamental essa questão religiosa, até porque o nosso programa trata de línguas, né? Então, eu estou perguntando porque eu acho que está na hora da gente quebrar algumas crenças irracionais, entendeu? E pela lógica dentro das religiões, tem fundamento, não tem, sabe? Eu tenho amigos que sofrem de depressão porque eles são de uma linhagem evangélica, nada contra os evangélicos. O problema é a crença que a pessoa adquire, né, Edson? O que eu vejo é o seguinte, é complicado ter um ponto de vista etnocêntrico em relação ao outro que também tem seu aspecto etnocêntrico. Sim. Acho que a grande questão é a pessoa conseguir ter um pouco mais de discernimento, ter um pouco mais de criticidade e começar a enxergar mais para o outro, ou para os outros, em toda a sua diversidade, em todas as manifestações, em todas as suas diferenças. Ser questionador acima de tudo. Eu acho que essa questão do discernimento, do questionamento, não só para as crenças irracionais, mas para a maneira como cada pessoa está conduzindo a sua vida e principalmente qual que é o efeito, quais são as consequências das suas ações em relação às outras pessoas, em relação à sociedade como um todo. Acho que, independente do credo de cada pessoa, pensando que seja o melhor para todos, o melhor assim, no sentido de quais são as repercussões, as consequências, sejam das minhas palavras, das minhas atitudes. E o que eu estava comentando a questão do etnocentrismo é simplesmente no sentido de não querer defender nenhum lado nem o outro, mas olhar para o sistema como um todo.
Então, se eu defendo um lado, de certa forma, eu estou querendo aniquilar o outro. E Claro, não é claro. essa a ideia, porque você acaba entrando no mesmo jogo e nesse jogo, na guerra, não tem Isso nenhum resolve nada. vencedor. Exatamente. Na realidade, eu acho que essa questão de trazer o questionamento e a lucidez e tudo que se participa, e ser até um pouco contido nessa fé. Existem algumas crenças que são muito irracionais. A crença, por definição, ela não precisa ter racionalidade nenhuma, basta simplesmente acreditar. Então, Exatamente. assim, nesse sentido que é importante equilibrar um pouco essa questão de não ter uma fé, principalmente uma fé cega, mas começar a questionar, observar quais são os dados disponíveis aí. Né? Quais são as consequências das minhas atitudes? Isso está sendo bom para quem, afinal de contas? Né? Então, em muitas dessas religiões, dessas fés, existe muita, como eu posso dizer, uma questão de territorialismo, de certo modo. Né? A busca pela ampliação da sua fé, por uma dominação. Então acaba sendo assim, uma busca por poder, em última instância. Então essa questão é complicada, porque aí você está privilegiando o poder de uma visão apenas, e não para o crescimento, para a evolução de todas as pessoas, contemplando a diversidade dessas visões de mundo. E nessas crenças as pessoas têm até medo de questionar, porque existem pessoas que falam em nome de Deus, né? Em nome de extraterrestres, em nome de sempre cidadãos universais aí que não podem ser questionados, entendeu? Então isso eu acho assim até uma afronta para quem pensa um pouco, né? Foge a nossa lógica, claro, de quem pesquisa. E, né? voltando aqui, é interessante quando vocês estão neste trabalho com essas pessoas. Geralmente são trabalhos personalizados, individuais, são trabalhos em grupo. Aí todas as pessoas que desejam almejar não só o seu bem-estar, esse equilíbrio, remover essas crenças, serem trabalhadas ou amenizadas. Essas pessoas, quando procuram vocês, elas realmente estão dispostas? Vocês sentem que existe um feedback muito fácil nesse trabalho? Com certeza. Esse curso do Autoconfiança, ele na verdade é um coaching em grupo. Então, a partir não só dessas informações que a gente passa no curso, nós trabalhamos com a parte prática, com dinâmicas em grupo, em que o próprio aluno consegue perceber a sua manifestação. Então nós utilizamos algumas técnicas para a pessoa conseguir identificar alguns pensamentos automáticos, algumas crenças irracionais. E nós trabalhamos para ela começar a questionar e enfraquecer essas crenças pouco a pouco. E através desse trabalho a pessoa ainda sai com um plano de ação para como implementar no seu dia a dia, na prática, atitudes positivas para ela conseguir gerenciar melhor a sua própria vida através do desenvolvimento da autoconfiança. E esses cursos acontecem quando, Edson? Nós teremos o próximo Autoconfiança no fim de novembro. Nossa, que distante! O pessoal ter tempo para se Vocês organizar. tiveram agora, né? Nós até comentamos. Sim, nós tivemos. dia E foi 10. realmente muito bom. Ai, que bacana. As pessoas gostavam bastante do curso. E assim, o mais gostoso é ver como isso faz diferença para a pessoa. Ah, com certeza, A né? pessoa, ela realmente assim, sai de lá sabendo que ela cresceu um pouco mais. Ela conseguiu subir um degrau dentro do seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento, dentro da sua evolução. A pessoa quando chega lá, Edson, ela sabe que ela tem essas crenças irracionais ou ela descobre lá no A trabalho de maioria acaba pesquisa? descobrindo lá mesmo, porque... Nem sempre a gente sabe que tem essas crenças, né? Geralmente não, porque elas acabam sendo automáticas. É tão automático que nós não percebemos que temos esse tipo de crença. Esse que é o grande problema. Por isso que existem alguns pontos cegos em que nós não conseguimos muitas vezes observar e é preciso a intervenção de uma pessoa de fora, né? No caso pode ser um coach, muitas vezes dependendo da profundidade do trabalho, precisa de uma intervenção de um psicólogo, para conseguir ajudar a pessoa a enxergar esses pontos cegos. Interessante, né? E lá vocês têm uma equipe totalmente à disposição dessas pessoas. É uma equipe multidisciplinar, né? Multidisciplinar, com Psicólogos, psicopedagogas, sociólogos, temos agora uma administradora também, cuida mais dessa parte de negócios também. Que bom.
Que bom, né? Então vamos voltar a falar de crenças irracionais, que eu acho que é um assunto libertador, do meu ponto de vista, Kátia. Para mim, quando você acessa, quando entende que você está passando por aquilo e precisa sair para melhorar. Porque às vezes a pessoa fica no loop, eu estou falando eu mesmo. Eu faço coach lá com eles, a Neolíder, a Kátia também. Eu me vejo muito em alguns loops, mas eu vou colocar alguns loops aqui que você comentasse com o internauta, porque são muito jovens, nós estamos aí na faixa de 130 mil jovens aí. E jovens de 80, 70, né? Todos jovens, entendeu? E todos queridos, porque eu recebo quase 3 mil e-mails todos os dias. Desculpem aí também que eu não estou conseguindo responder todos. Mas assim, uma crença irracional, quando eu joguei esse assunto na internet, e muita gente interagiu comigo no Face, perguntando assim, uma das perguntas básicas é assim, mas como que eu faço para sair, por exemplo, de uma crença irracional de medo? É uma coisa que parece ser simples, né? Mas quando a pessoa tem medo, então dá umas dicas como coach, vai, para o nosso internauta. Bom, aí no caso, lógico, depende muito de cada situação, o medo às vezes entra já num viés mais psicológico mesmo, mas é importante, principalmente, identificar essas crenças irracionais, né? Como que esse medo acaba se expressando. Então, eu tenho que ter uma performance excelente, senão você... Principalmente assim, a gente pode identificar com adjetivos, com alguns advérbios, então nunca, sempre, são algumas dicas para a gente tentar identificar, ou alguns adjetivos do tipo incompetente, ou indisciplinado, alguma coisa do gênero para identificar o rótulo. Então você identificando o rótulo que você acaba dando para os outros, para si mesmo, ou às vezes para a vida como um todo, identificando quais são as emoções que estão ligadas a um determinado evento, né? Percebendo quais são os eventos que acabam ativando essas emoções e principalmente identificando os pensamentos que você acaba tendo, comece a questionar esses pensamentos. Porque assim, existe uma seleção de dados, né? É o que a gente chama de dados selecionados. Agora, quais são os dados disponíveis que não estamos considerando nessa situação? Então, começar a quebrar a crença através do questionamento. Sempre através do questionamento. Quais são as provas, quais são as evidências de que, se, por exemplo, eu falar alguma bobagem, as outras pessoas não vão mais me aceitar no grupo? Né? Então, quais são as evidências disso? Quais são as provas? Olha, eu vou fazer sua pergunta, viu, Mara? A Mara entrou no meu Facebook, logo que eu coloquei, ela falou assim para mim em mensagem. E ela falou, pode falar, porque sou eu que fiz a pergunta. Ela é uma pessoa que ela repete padrões em relacionamentos. Então ela sempre acha que ela vai se ferrar. Entendeu? Ela sempre acha que qualquer relacionamento, a pessoa, todo mundo surta com ela, sabe? Ela fala piti. O pessoal dá piti, foi isso que eu termo que ela usou. O pessoal dá piti e depois acaba... E ela diz que ela inspira isso na pessoa. Uma certa agressividade dos outros para com ela. Entendeu? Eu gostaria de você, como coach, que você ajudasse a Mara, que me passou a mensagem hoje, na hora que eu postei, que estaríamos com um coach falando de crenças irracionais. Como quebrar isso? Eu falei que eu faria essa pergunta no ar. Entendi. Como se descontassem nela os mal. Ela sempre acha que ela vai se ferrar numa relação, entendeu? Tipo assim, ela acha, Kátia, que todas as relações que ela entrou, chega um determinado tempo, no início ela é bonequinha, depois ela vira uma espécie de ogro, entendeu? Ela é uma pessoa fisicamente bonita, isso não é o caso, dizendo assim. Mas ela o modus operandi o modus operandi dessa situação. Que aí a pessoa acaba maltratando, acaba xingando. Eu tentei dar meu ponto de vista, mas eu gostaria que você, como coach, essa é a sua resposta para a Mara. Ela está desquitando e ligando a gente. Bom, Mara, é o seguinte, é difícil dizer exatamente assim, alguma coisa a partir só da situação. É preciso ter todo um trabalho de investigação, de uma série de outros fatores, mas o que a gente pode pensar é que muitas vezes a tendência é a pessoa se colocar na condição de vítima enquanto existe um algoz nessa situação. Tá? Agora a questão é ver qual é a sua parte, qual a sua contribuição nessa situação. É o que muitas vezes a gente chama de dança circular.
Então, se uma pessoa acaba saindo dessa dança, o outro acaba deixando de entrar, de repetir esses mesmos padrões. Então, é o que a gente costuma dizer no trabalho de coaching, a questão da autorresponsabilização. Qual que é a minha responsabilidade nessa situação? Então, por exemplo, a gente costuma falar assim, qual que é o seu 1/3 de responsabilidade? Porque, lógico, nem sempre o processo é o outro e nem totalmente é um processo seu. Então tem 1/3 que é da sua responsabilidade, outro terço que é do outro, e a gente pode atribuir um outro terço para o ambiente, para a cultura, para fatores externos. Tá? Então é importante observar qual que é o seu padrão de comportamento que acaba propiciando que esse tipo de situação acabe se repetindo. Então é preciso analisar um pouco mais a fundo. Mas eu acho que nós já entendeu, né? Entender essa questão mesmo da responsabilização. Até porque, quando a pessoa acaba adotando a postura de vítima, ela acaba se tornando incapaz, ela mesma se dá a mensagem de que ela é incapaz de mudar a situação como um todo. E o que acaba gerando muito sofrimento, porque ela não tem nenhum controle, nenhum poder sobre essa situação. O trabalho da autorresponsabilização é exatamente trazer um pouco desse poder e possibilidade de se responsabilizar e de poder mudar, ser responsável pela mudança da própria vida, é o que a gente busca no trabalho do coaching. No coaching é uma verdade que as pessoas veem a gente como a gente se vê, na questão de autoconfiança? Como assim? Questão de autoconfiança, né? As pessoas veem a gente da forma que a gente se vê ou não? Ou sempre a gente está... Dificilmente, porque existem muitas... Todo mundo tem algum nível de distorção cognitiva, tem seus dados selecionados, e a gente mesmo tem muita idealização ainda na questão da autoimagem. E aquilo Agora, o que muitas vezes acontece é que a gente acaba tentando esconder muitas coisas que a gente não quer ver. Certeza, mas a gente acaba escondendo da gente mesmo. Quem está de fora muitas vezes percebe. Então essa é a questão. Muitas vezes, assim, está explícito para todo mundo e só a gente está achando que está enganando todo mundo. Correto. E a vida nos trata como a gente trata. Como a gente nos trata. A vida, tem um ditado que diz assim, a vida te trata como você se trata. Quer dizer, as relações vão te tratar da forma que você se tratar, mesmo você não tendo um conhecimento amplo de quem é você. De certa forma, é uma realidade. De certa forma pode acontecer, assim, eu acho que muito mais assim, a maneira como nós pensamos sobre a realidade vai acabar determinando como somos influenciados por ela. Então, por exemplo, no caso quando nós rotulamos a vida e temos a crença de que a vida deveria ser fácil. É o que acaba gerando frustração quando nos deparamos com dificuldades. No limite, a crença a vida deveria ser fácil. Só que, de tantas pessoas que existem por aí, que estão passando por sérias dificuldades, dificuldades até muito mais sérias do que as suas, por que para você a vida deveria ser mais fácil? Então, a maneira como nós pensamos sobre a vida acaba determinando exatamente até mesmo as situações que acabam acontecendo conosco. Interessante, né? Então, acaba tendo essa interferência, de certa forma, uma retroalimentação. Então, essa menina me perguntou muitas coisas, né, cara? É verdade. Mas assim, eu achei interessante porque realmente é um looping que ela vive, sabe? Ela voltava nessa questão de relacionamento aqui. Eu achei interessante você falar da ciranda, né? Sai dessa dança. É isso que ele falou, tá claro, sai da dança. Olha o seu comportamento, qual é o comportamento repetitivo, né? Sim. Que esse comportamento repetitivo geralmente é uma crença irracional, não é? No fundo, provavelmente tem alguma crença nuclear ali que acaba mantendo esse padrão de comportamento. Interessante. Assim como aquelas pessoas que entram numa empresa, estão sempre desejando a ascensão, e chega no ponto, aquele ponto, ela sai do convívio daquela empresa e busca e começa de novo. Tem pessoas que também têm essas crenças. Eu não vou alcançar, eu não consigo chegar lá. Então muitas pessoas falam isso, né? E já colocou em suas cabeças que não conseguem sair daquele ponto. Isso é tão errado, porque ela poderia ter ultrapassado essa barreira e muitas outras, se ela fosse mais amiga dela ou conhecesse melhor suas crenças. Exato, e isso tem interferências inclusive biológicas, porque essas vias pré-fixadas acabam
determinando também a maneira como certos hormônios acabam funcionando no cérebro e acabam despejando essa série de hormônios neurotransmissores no É verdade, no filme Quem Somos Nós aborda bastante sobre isso, né? Sim, falando da questão dos neuropeptídeos, que são aqueles elementos celulares que acabam correspondendo à recepção de alguns desses neurotransmissores. E a pessoa acaba sempre atraindo a mesma situação, né? Também. De certa forma, acaba também atraindo exatamente as mesmas situações. A gente até pode pensar que, de certa forma, a vida está querendo mostrar para ela onde você pode crescer. Onde muitos veem dificuldades, nós observamos exatamente o ponto de maior potencial de crescimento da pessoa. A vida é um processo inteligente, então, né? Exato. Se repete, não é para repetir, Diana, é para passar no teste. Exato. É para sair, o que eu posso aprender com essa situação? Isso em toda situação, né, Edson? Acho muito legal você falar isso. Qualquer situação. Sempre uma oportunidade de desenvolvimento e aprendizado. Edson, eu gostaria de colocar um filminho, se a gente pode colocar um filminho, não é de crenças irracionais, mas também aborda esse tipo de coisa que os governos estão fazendo aí. Eu gostaria que você assistisse e, como um coach, você nos desse uma orientação. Mind sciences, or the study of human behavior in relation to the mind, is the newest of all the arts. It's less than 100 years old. And it is by far the one that is most cloaked in secrecy. The origins of psychological warfare were in Nazi Germany, and in the Nazi ideology they had something that was called Weltanschauungskrieg, which means worldview warfare. The idea for them was imposing the Nazi worldview on the countries that they had occupied. The Americans picked up this idea, created an American version of it, and called that psychological warfare. In trying to understand psychological warfare and trying to understand the American approach to the post-war efforts to control people's minds, both as individuals and on a mass scale, there's a lot of illusions about how that was done. Were Nazis involved in that process? Yes, they were. Project Paperclip was a United States government-sanctioned CIA operation for the importation of Nazi and fascist scientists into the United States. Their statement was simply this: if we don't bring these people into this country and contain them, then our enemies, the Soviet Union, will get them. The first wave was to bring in scientists. There was 700 odd propulsion scientists, and then there were some 600 and some odd mind sciences people that they brought in. The CIA was given the responsibility of actually placing the individuals out of Project Paperclip into the military-industrial complex, including their colleges and universities. Mind control was a psychological warfare weapon that Adolf Hitler regarded as the answer for taking over the entire planet. The name for the mind control research in this country was MKUltra. MKUltra was one program of a series of programs that came out of the CIA to experiment with different types of mind control, using drugs, using electroshock, using insulin shock, and other techniques.
think that the goal for those people who planned the program was very straightforward. It was an attempt to figure out a way to interrogate people and to learn how to protect their own agents controlled by others. If you put someone in a position of being disabled by not feeding them or not allowing them to sleep or overwhelming them with sound, if you use massive shock treatment and you give people massive doses of drugs such as PCP or mescaline or amphetamines or LSD, and if you put them in periods of darkness where they can't predict from one minute to another what is going to happen next, so they're always dreading, there's no consistency to sort of what's going to happen, anybody can be put in a position of being open to brainwashing. Ewen Cameron was probably the foremost psychiatrist of his time in the 1950s. He was using high-tech sound techniques. He was using multiple kinds of loop recorders to force people to listen to recorded messages 24 hours a day for weeks on end to basically destroy people's thinking patterns. Lysergic acid into the vein, and he patted me on the shoulder and said, "Now there, lassie, we'll see you later." And I started to feel very frightened, and the fright became a terror. And I sort of began throwing myself from one side of the room to the other. I didn't know what to do to stop this feeling. It felt like my bones were melting. But I just didn't know who I was anymore. This is not just break-ins of people's homes. It's not just invasions of privacy by illegal wiretapping. This is an invasion of a person's mind. But that is about as profound an injury, except for loss of life, that the government can impose. This was a post-Nazi program, if you will. It was an Americanization. I've often made a statement, and I still make it flippantly. The Nazis didn't lose the war. They just had to move. Now it's 50 years later. Now they're much more clever, much more sophisticated. They have a lot more money to spend. Wars are not won on the battlefield. They're won in the minds of the people. Edson, nós estamos assim, finalmente, passando muito rápido. Eu queria te agradecer a presença, espero que você venha mais. Eu já deixei esse tema, controle mental. O que tem a ver com controle mental, se você puder dar um feedback rápido, por conta do nosso tempo, com crenças irracionais? Que a crença irracional é um tipo de controle mental também ou não?
Bom, de certa forma, isso tudo acaba passando pelo crivo da percepção da realidade. A gente pode colocar em última instância que a realidade em si, né, é difícil você precisar assim, o que é real e o que não é, porque passa sempre pelo crivo da percepção das pessoas. A questão é o que você percebe, o que você filtra da realidade e você transforma o que é a sua própria realidade. Então nós percebemos através das crenças irracionais que existem muitos fatores que a pessoa acaba determinando seus comportamentos que não são necessariamente reais, não são precisos. Isso trava a vida das pessoas. Isso, exatamente. A questão é o quanto de controle, aí no caso um controle positivo, né? O quanto de controle você pode adquirir para questionar essas crenças, para ter uma visão mais, uma percepção mais precisa e também mais favorável para a sua manifestação. Mas nesse sentido mesmo. Gostaria que você tecesse suas considerações finais, a Kátia vai dar os recadinhos e eu vou falar meu tchauzinho depois também. Para os nossos internautas, que a gente estamos nos limites aqui, viu, Kátia? É verdade. Os limites finais. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de vocês aqui. Uma honra sempre, Edson. Muito obrigada mesmo. Vocês estão sempre convidados. Esse é o primeiro de muitos, né? Que você vai voltar a falar de controle mental. Ele volta aqui em Enigmas. Bom, e acho que a questão principal é trabalhar com discernimento, uma criticidade, principalmente autocrítica, para conseguir identificar essas crenças irracionais que acabam limitando as nossas manifestações e os nossos comportamentos. Acho que trabalhando sempre com esse trabalho de autoinvestigação, a gente vai conseguir pegar dados, informações sobre nós mesmos que nem sempre a gente tem clareza. Não é porque nós pensamos sobre determinada coisa, sobre nós mesmos, que isso quer dizer que seja real. Acho que esse questionamento é sempre muito útil. É bastante. Muito obrigada, viu, Edson? E o site da Neolider é www.neolider.com.br. Exato. E, por favor, entre em contato para que vocês conheçam a agenda. Eles possuem palestras gratuitas sobre o sistema, sobre todo o trabalho do coach. Então é imperdível, gente. É muito bom. E um beijo para todos lá, viu? Beijo, Silvana. Muito obrigada. Eu quero passar um recado, muito rapidinho, na verdade, um convite da ANEM, que é para o programa Enigmas, Kátia e Cris, e para vocês, né? A ANEM, ela é a Associação Nacional de Empresários e Empreendedores Maçons. Eles estarão reunidos nos próximos dias 16, 17 e 18, aqui em São Paulo, bem próximo à Grande Loja. Vocês podem entrar em contato pelo site, que é o www.anem, com 2 Es, M no final, .com.br. E neste congresso, eles estarão definindo, apresentando, na verdade, o estatuto, na questão jurídica, na questão também empresarial, a definição de passos. E o que eles abordarão aí? A apresentação das empresas desses maçons, as marcas, a troca de cartões entre eles, o que cada um pode oferecer dentro desta associação. Então serão 3 dias de reuniões, coquetéis, almoço. Nós estaremos lá fazendo a cobertura pelo menos na sexta-feira, certeza, ou no sábado passaremos por lá, para que eles apresentem oportunidades e negócios, representações em geral para você, maçom do Brasil. Então entre em contato com eles. Então dia 16, 17 e 18. Esse final de semana agora, né, Kátia? Isso mesmo. www.anem.com.br. Muito bem. E hoje o programa Enigmas também apoia a peça Exilados de Capela. É um musical maravilhoso e estará no dia 2/10 no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano do Sul. Os ingressos vocês encontrarão pelo telefone 82 85 1063 11 82 85 1063 com Cristina. Então o Teatro Paulo Machado é super conhecido lá em São Caetano, já estão havendo os ingressos. O nosso
carinho, né, para o Ricardo e para o Alan, que são produtores, os né? produtores deste musical fantástico. Nós estivemos lá, né? Maravilhoso, Enigmas esteve lá. Ótimo. Foi lindíssimo. Agora nossos sites, né? É importante, né, Cris? Vamos lá. www.espacocrom.org e www.pat também, que eu faço parte, e o NIP, www.neap, Núcleo de Estudos Avançados em Paranormalidade.com.br. Acesse o site. E o meu é o Sol de Gaia, é o www.soldegaia.chex.com.br. Minha agenda está completíssima para você mês de setembro e outubro, com muitas novidades, porque nós temos vários eventos místicos e esotéricos. Estarei na Mystic Fair, o programa estaremos fazendo uma reportagem. Lá. Minha palestra será no dia 8. Vamos mandar um beijo para Karen Kaufman. Olha, da Karen, MTV. o meu é especial hoje, olha. Um beijo, Karen. Um beijo, Lívia. Um beijo, Vivi. Um beijo para todos vocês aí que nos assistem. Aos nossos amigos. Aos nossos amigos. Quem quiser interagir com a gente, entre no Facebook. Kátia Gaia, Cris de Pascoal. E você, Edson? Você está no Facebook? Eu estou no Facebook também. Olha, Edson Site. Edson Site. Quem quiser falar de inteligência emocional ou quiser participar da Neo Líder de crenças irracionais, é com Edson. Entre no Facebook e interaja com ele. Um beijo a vocês. Nosso muito obrigado. Até a próxima quarta-feira. Até mais, gente. Obrigado.